Bom dia a todos. Vamos a um treino para o concurso público de Francisco Morato, tá? São treinos dos autores que também caíram no concurso de Osasco, tá bom? Então vamos ao treino aí. Francisco Morato, treino de questões autores. Primeira questão. Segundo Mantoan, temos muitos desafios a enfrentar para atingir a educação como direito de todos. Um deles é não permitir que esse direito seja traduzido meramente como cumprimento de obrigação de matrículas e manter alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns. Ou seja, não é só isso. A Mantoan, que está na bibliografia do concurso, é uma autora que defende os direitos dos alunos da educação especial. E ela fala que não é só integrar o aluno, né? Integrar significa dar a matrícula, colocar na sala de aula, tá? Mas é muito mais do que isso. Precisa ter tanto a integração quanto a inclusão efetivamente, ok? Inclusão são os processos formativos, né? A aprendizagem, o desenvolvimento, e a integração é matricular o aluno, dar acesso, colocar numa sala de aula, enfim. Então, na perspectiva da autora, acerca das relações entre inclusão e integração escolar, é correto afirmar que... Então, quando vocês vão treinar questões dos autores, vocês vão pelas palavras-chave negativas, palavras-chave positivas e vão eliminando, tá? Vamos ver aí nessa primeira questão. Letra A. A inclusão escolar tem como objetivo ajudar pessoas com deficiências a obter uma existência tão próxima ao normal possível. Essa frase está excluindo o aluno e não incluindo o aluno. Então já estaria eliminada, ok? Vejam aí, obter uma existência tão próxima ao normal, como se os alunos não fossem normais. Eles têm uma deficiência, eles são da educação especial, mas eles são normais, ok? B. A inclusão tem o objetivo de disponibilizar a pessoas com deficiência padrões e condições de vida cotidiana próximas às normas da sociedade. Também esta frase está excluindo o aluno, né? Padrões é negativo para o concurso, normas é negativo para o concurso, tá? Nós estamos falando de alunos da educação especial. C. O objetivo da inclusão escolar é tornar reconhecida e valorizada a diversidade como condição humana favorecedora de aprendizagem. Vejam que essa letra C só tem palavras positivas do concurso. Inclusão, valorização, reconhecimento, diversidade, favorecedora. Então, são palavras positivas, nós falamos cheirosas. Normalmente, as alternativas corretas são aquelas mais cheirosas, que têm mais palavras-chave positivas. Então, até então, aí seria a letra C a correta, mas vamos ver os outros, né? Letra D. A integração escolar está colocada como compromisso ético-político que implica garantir a educação como direito de todos. Não, aí está falando só da integração, tá? Está falando só da integração e a integração não garante direito de aprendizagem. Só a integração não. Para garantir a educação para todos, precisa ter a inclusão e não só a integração. E a letra E, a integração visa garantir condições favoráveis à autonomia escolar e social para que todos se tornem cidadãos de iguais direitos. Não, independente se é da educação especial ou não, todos têm os mesmos direitos, ok? Então, a alternativa correta da questão 1, letra C, ok? Questão 2, Thelma Reis, também bem conhecida em concurso público, em sua obra O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, trata das boas situações de aprendizagem. Então, situações de aprendizagem é palavra-chave de concurso. À luz desse tema, analise as seguintes afirmações, assinale verdadeiro ou falso. Primeiro, os alunos precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo a ser estudado. É verdadeira, é uma fala da autora, né? Então, se é os alunos que vão construir o próprio conhecimento e o professor vai ser o mediador,
os alunos colocam em jogo, sim, tudo aquilo que eles sabem, o que eles pensam sobre aquele conteúdo e depois vão avançando. Então, a primeira é verdadeira. Aí vocês vêm nas alternativas. O que tiver falso já está eliminado. Letra A e B é falso, já está eliminado. Continuaria C, D e E, ok? Segundo, só um minutinho. Segundo, os alunos devem ter problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe a produzir. Verdadeiro, porque nós temos que dar situações de aprendizagem, nós temos que dar situações, problemas, para que eles possam pensar, possam pesquisar, possam produzir, né? Então, os alunos devem ter problemas a resolver, sim, situações, problemas, tá? E eles vão tomar uma decisão em função do que se propõe a produzir, é verdadeiro também. Aí eu venho nas alternativas, A e B já estava eliminado e agora foi eliminado a letra E, porque tá falso e é verdadeiro. Ficou entre C e D, ok? Porque ambas tá verdadeiro, 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 verdadeiro. Vamos às próximas. O conteúdo deve ser simplificado para permitir que todos os alunos compreendam o que está sendo trabalhado. Não, o conteúdo não será simplificado, ok? Simplificado tá negativo, então é falso aí. A terceiro item é falso. C e D continua falso e falso. Então, permanece. Vamos à última que vai decidir qual a alternativa correta. A organização da tarefa pelo professor deve garantir a máxima circulação de informação possível. Sim, ela fala da máxima circulação de informação possível. Verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. A alternativa correta aí, letra D de dado. D de dado. 3. O processo de aprendizagem não responde necessariamente ao processo de ensino, como tantos imaginam. Ou seja, não existe um processo único de ensino-aprendizagem. Isso é verdade, né? Como muitas vezes se diz, mas dois processos distintos, o de aprendizagem, desenvolvido pelo aluno, e o de ensino do professor. São dois processos que se comunicam, mas não se confundem. O sujeito do processo de ensino é o professor e o de aprendizagem é o aluno. É equivocada a expectativa de que o aluno poderá receber qualquer ensinamento, que o professor lhe transmita exatamente como ele lhe transmite. Ou seja, o professor será o mediador e não transmissor de conhecimento, ok? O professor é quem precisa compreender o caminho de aprendizagem que o aluno está percorrendo naquele momento. E, em função disso, identificar as informações e as atividades que permitam a ele avançar do patamar de conhecimento que já conquistou para outro mais evoluído. Então, aí é uma fala da Thelma Reis no livro Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem. Ou seja, a autora, o processo de ensino. A. Caminha paralelamente ao de aprendizagem? B. Se sobrepõe ao processo de aprendizagem? C. Pertence tanto ao aluno quanto ao professor? D. Tende-se a adaptar ao de aprendizagem? E E. Depende da inteligência do aluno quanto à aprendizagem. Né? Então, só um minutinho, peraí. Então, a alternativa correta aí é a letra D. Tende a se adaptar ao de aprendizagem. Então, o processo de ensino precisa se adaptar ao de aprendizagem. Ou seja, porque aí fala que o professor, olha lá, deixa eu, o professor é quem precisa compreender o caminho da aprendizagem. Então, tende-se a adaptar. Então, o professor que é ensino precisa se adaptar ao de. Então, a alternativa correta aí é a letra D de dado, tá bom? Gente, eu peço perdão para vocês que toda hora eu tenho que dar uma paradinha, porque eu tô gravando esse vídeo em casa, não na escola, tá? E daí eu tive que arranjar um tempinho para gravar esse vídeo, só que eu tô gravando em casa, porque o pessoal vai prestar o concurso, tá? E aqui em casa tem um cachorro que faz muito barulho, então eu peço perdão para vocês aí, tá? Vamos à próxima questão. Então, 3D de dado. O professor, processo de ensino. Ele vai se adaptar ao aluno, que é processo de aprendizagem, ok? Então, D de dado. Vamos à próxima questão aí.
Segundo Reis, compete ao professor organizar situações de aprendizagem que favoreçam a ação do aprendiz sobre um determinado objeto de conhecimento. A partir desse contexto, podemos concluir que as boas situações de aprendizagem. Então, o que vai acontecer com essas boas situações de aprendizagem? A. São atividades que representam possibilidades fáceis e apresentam dificuldades possíveis. B. Requerem que os alunos ponham em jogo o que sabem e pensam sobre o conteúdo. C. Apresentam problemas ao aluno e o levam a tomar decisões em função do que é esperado. Esperado? D. Apresenta os conteúdos de forma linear e estruturada. Não existe nada linear, tá, gente? Linear significa uma linha reta que a gente não vai nem para a direita nem para a esquerda, não pode voltar, não pode avançar. Também não, né? E E. Apresenta os conteúdos de forma seletiva e classificatória. As palavras seletiva e classificatória são palavras negativas para o concurso, principalmente em relação à avaliação, tá? Então, a alternativa correta aí é a letra B, de bola. Ela já deu a dica na questão anterior. Requerem que os alunos ponham em jogo o que sabem e pensam sobre o conteúdo, ok? Letra B de bola aí. 5. Segundo a autora a Mel Aiscol, no livro Tornar a Educação Inclusiva, como essa tarefa deve ser conceituada, o objetivo da educação inclusiva é de A. Diminuir a inclusão, B. Acrescentar a integração, C. Eliminar a exclusão, D. Minimizar o preconceito racial ou nenhuma das alternativas. O objetivo da educação inclusiva é C. Eliminar a exclusão, tá? Eliminar. Inclusão é positivo, integração é positivo, mas o objetivo de uma educação inclusiva, além de trabalhar com a inclusão e com a integração, a ideia é eliminar a exclusão, tá? Letra A, apesar de estar falando da inclusão, está escrito diminuir a inclusão, né? E na B está acrescentar a integração. Esses não são os objetivos da educação inclusiva, e sim a letra C, eliminar a exclusão, ok? 5C. 6. O documento internacional mais significativo que já apareceu na área da educação especial, conforme os autores Ferreira, Irlande, Barreiros, enfim. Qual foi o documento mais importante aí, conforme as autoras? A. Educação para Todos. É o documento, tá, gente? Não é frases. Documento internacional. A. Educação para Todos. B. Educação Inclusiva. C. Declaração de Salamanca. D. Conferência Mundial de Educação. Ou E. Nenhuma das alternativas, tá? O documento mais significativo foi a Declaração de Salamanca. Depois vieram outros, tá? Mas esse foi um dos principais aí internacionalmente, né? Que deu um pontapé, digamos assim, mais efetivo sobre educação especial. Então, o documento de Salamanca. A Conferência Mundial de Educação também é importante, porém, ela não foca em educação especial especificamente. Então, letra C, Declaração de Salamanca. 7. Segundo a Lavarze, a organização do ensino fundamental em ciclos, algumas questões, a problematização sobre a adoção do sistema de ciclos como forma de organização do ensino fundamental, na tentativa de superar o fracasso escolar, se deu através, tá? Então, assim, na própria LDB fala que as escolas têm autonomia, né, de organizar da melhor forma possível o seu sistema de ensino, tá? Em séries, em ciclos, em agrupamentos, enfim. Apesar de a gente ver na prática um padrão, né? Porque todo mundo segue aquilo, mas tem autonomia. E aqui tá falando o quê? Que foi adotado ciclos. Por que foi adotado esses ciclos? Para ajudar no quê, né? Para superar esse fracasso escolar. Então, o que fizeram para superar esse fracasso? A. Aprovação automática. B. Reprovação automática. C. Progressão continuada. D. Reprovação continuada. Ou E. Inclusão e exclusão.
Vejam que eles misturam para ver se vocês caem. Nós não estamos falando mais de educação especial, tá? Para superar o fracasso, eles fizeram a letra C, progressão continuada, tá? Trabalhar em ciclos, vocês vão associar. Falou em ciclos, significa progressão continuada, que o aluno ele tem a possibilidade de aprender na série seguinte, né? E evitar aí o fracasso, ok? Então, letra C, alternativa correta. 8. A autora Barbosa defende que, para ter uma educação de qualidade, é necessário a socialização, o envolvimento de todos, né? A interação. Ou seja, letra A, culturas escolares, culturas de infância e culturas familiares. B, culturas docentes, que é o professor, culturas discentes, que é o aluno, culturas escolares. C, cultura estudantil, cultura professores, cultura equipe escolar. D, cultura racial, cultura social, cultura política, ou nenhuma das alternativas. A alternativa correta aí, letra A. Vocês associam cultura de infância. Muitos autores falam das culturas de infância, tá? E é a única alternativa que tem aí falando de culturas de infância, mas as outras estão corretas. Culturas escolares, culturas de infância e culturas familiares. Letra A aí, no caso. Questão 9. Questão 9. A EPD consiste, em sua primeira dimensão, na formação do cidadão para viver os grandes valores democráticos que englobam as liberdades civis, os direitos sociais e os de solidariedade dita planetária. Em sua segunda dimensão, a EPD consiste... Lembrando que a EPD é o Estatuto para Pessoas com Deficiência, tá? É uma lei que é o Estatuto de Pessoas com Deficiência, ok? Só para lembrar. Então, na segunda dimensão, a EPD consiste: A, na cidadania passiva, não existe nada na educação passiva, tá? B, na cidadania ativa. C, na luta pelos direitos e deveres. D, no respeito às leis somente, ou nenhuma das alternativas. Vejam, para que veio... Então, quando fala no próprio enunciado, apesar da B, cidadania ativa também ser positiva, mas vocês têm que verificar o contexto, a interpretação. Aqui está falando na formação do cidadão, valores democráticos. Democráticos tem a ver com direitos e deveres, tá? Então, a alternativa correta aí, C. Esse documento, essa lei veio para ajudar na luta pelos direitos e deveres da pessoa com deficiência. Então, é a letra C, ok? Próximo. Conforme a autora Benevides, a educação para a democracia... Só um minutinho. Pessoal, me perdoem, tá? Eu estou confundindo aqui na questão 9, é porque eu estou dando aula também para o concurso da Prefeitura de São Paulo, que tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Esse daqui de vocês, que é para Francisco Morato, é um outro documento, que tem a mesma sigla, mas é um outro documento, me perdoe. É Educação para a Democracia, tá? Educação para a Democracia, que é um documento da Benevides, tá bom? Mas a alternativa correta é luta pelos direitos e deveres mesmo, tá? Me peço desculpas aí, porque essa sigla também serve para outro tipo de documento, mas esse daqui de vocês é só educação para a democracia, não é o outro, tá bom? O que cai da pessoa educação especial é com a Mantoan mesmo, tá bom? Então, aqui essa sigla EPD, Educação para a Democracia. Tudo que for democracia, vocês vão lembrar de direitos e deveres, tá bom? Me perdoe aí. Vamos para a próxima.
Agora sim, conforme a autora Benevides, a educação para a democracia, tá? Não é para os deficientes aí. É muito importante e ela considera um dos locais mais privilegiados para acontecer. Então, essa educação para a democracia, a autora fala que um dos lugares privilegiados para isso acontecer é na escola, letra D de dado, tá? Pode acontecer em outros lugares, mas principalmente aí na escola, tá? Na escola que existe democracia em casa, existe na sociedade, existe, mas um dos locais mais privilegiados seria na escola, onde a gente tem uma gama de alunos aí para atender e para ensinar, né, para mostrar para eles os direitos e deveres. Então, letra D de dado na escola. 11. A autora Berbel, Neuzia Aparecida Navais Berbel, em seu artigo, não é livro, né? Ele escreveu o artigo, As Metodologias Ativas e a Promoção da Autonomia dos Estudantes. Diz sobre o uso prático das informações trabalhadas em sala de aula no contexto social dos alunos e que não basta que os conteúdos sejam assimilados, devem ser utilizados de forma a desenvolver nos alunos a capacidade de intervir no meio que estão, de refletir e agir. Então, conforme ela, os conteúdos que nós estudamos, é importante ser assimilados? Sim, mas não basta só isso. O que eles vão fazer com esse conteúdo que foi assimilado? Eles devem agir, né? Refletir, agir, ok? Dentro do contexto, intervir no meio que estão inseridos, né? Então, levar o que eles aprenderam para a vida deles, ok? Segundo o pensamento da autora, os indivíduos não são estimulados, já tem um erro aí, o não são estimulados, para vocês não perderem tempo na prova, gente. Encontrou um erro, não precisa terminar a leitura, porque já não pode ser a alternativa correta. Ok? Então, nem termina. Os indivíduos não são estimulados, pelo contrário, eles são estimulados. Então, letra A já estaria eliminado. B, os indivíduos são estimulados, aí você continua a leitura. Os indivíduos são estimulados a realizar uma atividade por acreditarem que o fazem por vontade própria, assim como também são obrigados. Esse também são obrigados é o erro. Vocês viram que na primeira parte está certo, são estimulados, mas eles não devem ser obrigados, deve ser mostrado o motivo pelo qual eles estão aprendendo aquilo, não por uma obrigação, tá? Letra C. Os indivíduos são estimulados a realizar uma atividade por acreditarem que o fazem por vontade própria, não porque são obrigados. Essa é a correta. Letra C. Normalmente em concurso, nenhuma das alternativas é só para confundir, tá? Mas tem que ler, né? A alternativa correta da 11, letra C. São estimulados e não são obrigados. 12. Carvalho. Sucesso e fracasso escolar. Uma questão de gênero. O sucesso e o fracasso, na perspectiva de gênero, são resultados, em grande parte, das condições socioeconômicas, em que se constata que as classes menos favorecidas estimulam muitos alunos do sexo masculino a desistir dos estudos para auxiliar na família financeira. Então, essa autora ela fala que a maioria das meninas, no caso, né, do sexo feminino, permanecem estudando. E os do sexo masculino, muitos deles param de estudar para ajudar a família no sustento da família, né? Principalmente nas classes menos favorecidas, ok? Então, é um dos motivos que eles param de estudar para ajudar a família. E as meninas normalmente continuam. Então tem essa diferença. Segundo a pesquisa realizada, quem acaba sendo menos favorecido, né? A família, a sociedade, o professor, o menino ou a menina. O menos favorecido aí seriam os meninos, né? Olha lá, estimulam muito alunos do sexo masculino a desistir. Então, quem é menos favorecido? O menino, né? Ele que acaba carregando aí, muitas vezes, por desistir de estudar para ajudar a família.
tá? Isso é uma pesquisa que foi realizada. 13. A necessidade da escola de tempo integral no Brasil tornou-se uma unanimidade, mas seu sentido ainda não está suficientemente estabelecido. Ou seja, nós falamos muito de educação tempo integral, que é bom os alunos ficarem mais tempo na escola, isso fará. Então, a educação tempo integral fará com que eles tenham uma educação integral, ou seja, o pleno desenvolvimento, o exercício da cidadania, tá? Então, o que acontece? Apesar de ser bom, nem todos ainda conseguiram alcançar essa escola de tempo integral, tá? Ainda não foi suficiente, é verdade. Visto como um direito de todos, estratégico para a cidadania. É tarefa de grande porte, conforme a autora Cavalieri. Vamos lá, letra A. Qual é a pergunta aqui? Direito de todos, estratégico para... a tarefa de grande porte. De quem que é a tarefa? A, social e cultural. B, político e financeiro. C, escolar e comunitário. D, emocional e cognitivo ou nenhuma das alternativas, tá? Então, essa tarefa da escola tempo integral, ela é conforme... Só um minutinho, gente, deixa eu atender. A alternativa correta aí, letra A, social e cultural, tá? Por quê? Social tem a ver com cidadania, tá? Então, toda vez que a gente fala formar o cidadão, cidadania, é social. E cultural por quê? No contraturno escolar, quando eles ficam período integral, entra o cultural em tudo. Lembrando que eles não têm nesse contraturno da escola tempo integral somente conteúdos de sala de aula normal, né? Eles têm teatro, música, dança, atividades físicas, jogos de tabuleiro, né? Então eles têm muitas coisas aí. Então é social e cultural, alternativa correta, letra A. 14. A escola precisa repensar e defender, segundo a autora Cavaliero. É outra autora, parece ser a mesma, né, gente? Aqui é Cavalieri e aqui é Cavaleiro, tá? Então, a escola precisa repensar e defender o quê? A, o projeto político-pedagógico. B, o regimento escolar. C, o plano pedagógico. D, o trabalho antirracismo ou nenhuma das alternativas. Ela vai defender aí o projeto político-pedagógico, letra A, tá? A importância do PPP na escola. No PPP já vai entrar várias outras coisas, tá? Esses outros podem entrar dentro do PPP. Lembrando que o PPP é um dos exemplos de uma gestão democrática, tanto o PPP quanto o Conselho Escolar é um exemplo de uma gestão democrática, e lembrando que ele é elaborado no coletivo, né? A equipe toda participa, a comunidade, a equipe escolar participa, e o PPP é a identidade da escola. Por isso que a autora fala que a escola precisa de repensar, porque ele é feito ano a ano, né? Ele é reformulado ano a ano, então precisa repensar e defender, e cada escola tem o seu, tá? Então, a alternativa correta, letra A, PPP. 15. Conforme os estudos das autoras Frade, Araújo e Glória, a multimodalidade refere-se. Então, o que é multimodalidade? A própria palavra diz, né? Muitas modalidades. Mas vamos ver as alternativas. Letra A escolarização e as tecnologias, né, no caso. B, o AEE e as salas de recursos multifuncionais. C, a alfabetização em ambientes virtuais. D, as brincadeiras e as interações, ou E, nenhuma das alternativas aí. Tem algumas pegadinhas aí, né, gente? Tem algumas pegadinhas, apesar de ser importante, nenhuma das alternativas está descartada. As brincadeiras e interações são palavras-chave, não é o pensamento aí no caso da autora. Apesar de brincadeiras e interações,
as crianças aprendem e se desenvolvem brincando e interagindo. Ok, mas não é o foco das autoras, tá? Então, a letra D já estaria descartado. A letra B também estaria descartado, porque está falando sobre educação especial. O AEE, que é o atendimento educacional especializado, e que funciona nas salas de recursos multifuncionais, tá? Então, vocês teriam que pensar aí se seria a A ou se seria a C, tá? Porque envolve tecnologias, as autoras falam. Só um minutinho. Vamos continuando aí. Então, o pensamento dessas autoras, a alternativa correta aí é letra C. Elas falam de alfabetizar em ambientes virtuais, ou seja, utilizar as tecnologias em prol da alfabetização dos alunos, ok? Essa é a fala. E tem algo que eu tenho que arrumar aqui, gente, deixa eu voltar aqui. Ó, aqui na 14 eu falei errado, tá? Me desculpem aí. Hoje eu tô com a cabeça a 1000 por hora, porque eu tinha que gravar e assim, eu tô com um problema com saúde do meu marido aí, teve pressão alta, ficou internado, essas coisas, minha cabeça tá meio... Peço desculpas aí para vocês. E dando aula para vários cursos e concursos e muitos autores ao mesmo tempo, né? Tanto é que essa autora tem no concurso de São Paulo também, enfim. Peço desculpas aí para vocês. A questão 14 da Cavaleiro, ela é do racismo, ela fala do antirracismo, tá? Então não é letra A, é letra D de dado, tá, gente? Desculpa aí. É letra D de dado, trabalho antirracismo essa autora, tá? Apesar que tem uma autora também que vai defender o projeto político-pedagógico, mas não é essa, tá? O livro dela fala do trabalho antirracismo, tá bom? Me desculpem aí, minha cabeça não tá bem para gravar hoje, mas eu fui obrigada a gravar porque o pessoal tá me pedindo que vai fazer a prova, então não deu tempo, tá bom? Mas 14, aqui tá certo, 14 é D de dado, é o antirracismo que ela defende, tá bom? Trabalhar, ela fala que nós devemos trabalhar na escola sobre defender assim, não defender, né? Defender assim, não existir discriminação, não existir preconceito, não existir racismo. Então, trabalhar conscientizando os alunos que para não cometer, né, que racismo é crime, etc, tá? É letra D aí. E aqui no caso dessas autoras, elas falam sobre alfabetização, mas por que elas utilizam a palavra multimodalidade? Porque tem muitas formas de você alfabetizar, tá? Uma delas é usando a tecnologia ao seu favor, é a letra C aí, ok? 16, vamos lá. Segundo as autoras Franco, Pimenta, o campo de estudos e pesquisas, a possibilidade de ressignificar o papel do ensino, da aprendizagem, da escola, dos professores diante das demandas do mundo contemporâneo está relacionado. Alternativa A, estudo do meio. B, didática. C, pedagogia. D, matemática e alfabetização. Então, elas vão defender o campo de estudos e pesquisa. Então, essas autoras vão defender aí a didática. Elas falam da importância da didática, que os professores, né, a escola, tem que ressignificar o papel do ensino, da aprendizagem. E os professores, eles têm uma grande importância nisso tudo, porque tudo vai depender da sua didática, tá? Tudo das autoras é relacionado à nossa didática. Tanto é que nós reconhecemos o professor pela sua didática, né? A gente não comenta? Esse professor tem didática, esse não tem. Eu consigo entender o que ele fala, esse usa muito termos técnicos. Então, assim, nessa nova geração, nesse mundo contemporâneo que eles falam, né? Os alunos que nós estamos recebendo
se não tiver uma boa didática, os alunos não vão aprender. Então, a boa didática também envolve você utilizar recursos metodológicos, né, adequados. Vai depender da sua metodologia, da sua estratégia, de como você vai ensinar, enfim, tá? B de bola, didática. Ok? Próximo, o autor Freire, Paulo Freire. Nossa, ele tá em muitos aí, né? Muitos livros dele. Esse daqui é o da tia, né? Mas ele tem Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, tem Pedagogia da Esperança, ele tem vários livros publicados. Vamos lá, o autor Paulo Freire defende: A. Ele concorda em relação à professora ser chamada de tia, pois é uma forma familiar e carinhosa. B. Ele concorda em relação à professora ser chamada de tia, pois é um vínculo afetivo e traz confiança e segurança. C. Ele não concorda com a professora ser chamada de tia, pois é uma profissão e não pode ser menosprezada. Não que a imagem de tia seja negativa, mas não pode confundir. É exatamente isso que ele fala na letra C, tá? Então, desde pequenininhos, acostumar as crianças a não chamar de tia. Não que seja ruim, né? Mas, assim, o correto é professora, tá? Não estamos menosprezando a tia, né? É um vínculo realmente carinhoso de se chamar, mas assim, eles têm que se acostumar com a sua profissão. Você é professora, você não é a tia, ok? Então, letra C é o correto aí. 18. Conforme a trajetória de toda a história da escolarização, esta modalidade inicialmente havia uma nomenclatura específica, que hoje, no século XXI, é conhecido como EJA, Educação de Jovens e Adultos, que é o autor Haddad que fala a respeito de jovens e adultos, ok? Hoje nós falamos EJA, Educação de Jovens e Adultos, mas como era chamado antes, tá? Qual era o nome que era dado antes de ser EJA? A. Supletivo. B. Alfabetizando e letrando. C. Mobral. D. Ciclos ou nenhuma das alternativas. Qual era a forma correta de falar educação de jovens e adultos, tá? Hoje, antes, nós chamávamos de supletivo, tá? Supletivo. Hoje nós chamamos educação de jovens e adultos, porque não é só alfabetização, é tudo, né? É EJA fundamental, EJA médio, né? Que o aluno ele pode se matricular se tiver 15 anos completo na EJA fundamental e 18 na EJA ensino médio, tá? Mas antes de ser chamado EJA era o famoso supletivo, porém... Então, no caso aí, ó, novamente, conforme a trajetória de toda a história da escolarização, esta modalidade inicialmente havia uma nomenclatura específica, que hoje no século XXI é conhecida como EJA. Gente, a EJA, ela já teve 3 nomes, tá? Ela já teve supletivo, ela já teve mobral e hoje é EJA, tá? Supletivo tá certo, mobral tá certo. Elimina a B, elimina a D e a E. Aqui, supletivo tá certo, mobral tá certo e EJA tá certo. Mas o primeiro nome, porque aqui eu vi que eles colocaram inicialmente na história, né? Esta modalidade inicialmente havia uma nomenclatura específica. Hoje, sim. Esse inicialmente, o primeiro nome, é que eles não estão pedindo uma antes da EJA. Uma antes da EJA é supletivo, mas a primeira da história é mobral, tá? É a letra C, mobral. Porque a supletivo é um nome que foi dado antes de ser EJA, tá? Antes de ser EJA. Eu sugiro também, além de vocês fazerem esses treinos, gente, eu coloquei aqui para vocês os resumos de todos os autores da bibliografia de Francisco Morato. Então, assistam os 3 vídeos, tá? Parte 1, parte 2, parte 3 dos autores que caem em Francisco
Francisco Morato, ok? Para depois fazer esse treino, tá bom? Por conta da palavra inicialmente, aí, porque já teve o nome EJA, hoje é EJA, já teve o nome supletivo, o supletivo veio antes da palavra EJA. Mas aqui tá pedindo inicialmente na história, modalidade inicial. Inicialmente começou com a palavra Mobral. Depois veio o supletivo, depois veio o EJA, tá bom? Então é a letra C aí, por causa do inicial. Se fosse um antes da EJA, seria supletivo, mas como o inicial na história foi Mobral, ok? Vamos lá, hoje não existe. Tem duas número 18 aí, tá errado, né? Mas deixa 18 mesmo, tá, gente? Ó, tem duas 18 aí, mas tudo bem. Segundo os autores Lopes e Pontusca, o estudo do meio pode ser compreendido como um método de ensino interdisciplinar, que visa proporcionar para alunos e professores o contato direto com determinada realidade. Um meio qualquer, rural ou urbano, que se decide estudar. Esta atividade pedagógica se concretiza pela imersão orientada na complexidade de um determinado espaço geográfico, do estabelecimento de um diálogo inteligente com o mundo, com o intuito de verificar e de produzir novos conhecimentos. Entende-se, e este é o objetivo desse trabalho, que a realização dos estudos do meio em todos os níveis de ensino, mas particularmente na educação básica, pode a. Tornar menos significativo, já está excluído. Menos significativo não. Trabalhar com o estudo do meio será mais significativo e não menos. Então, letra A já está eliminada. B. Tornar excluído também está errado. C. Tornar mais significativo, aí eu termino a leitura. Tornar mais significativo o processo de ensino-aprendizagem e proporcionar aos seus atores o desenvolvimento de um olhar crítico, certo? Investigativo, certo? Sobre a aparente naturalidade do viver social. A alternativa correta, letra C. Então, trabalhar o estudo do meio vai trazer algo mais significativo no estudo-aprendizagem e trabalhar com o estudo do meio envolve pesquisa, investigação, olhar crítico, tá? Letra C. 19. No estudo do meio é importante um instrumento tradicional no trabalho de pesquisa de geógrafos, antropólogos, geólogos, entre outros, pois desempenha a função didático-pedagógica fundamental em todas as etapas da realização. Trata-se, letra A, capa, B, roteiro e cronograma, C, sistematização dos dados coletados, D, definição dos objetivos e planejamento ou E, caderno de campo. Qual é um instrumento que é considerado tradicional, mas eles utilizam para o estudo de campo aí, tá? Pois desempenha a função didático-pedagógica fundamental em todas as tarefas da realização. Vejam, os 5 itens estão dentro do estudo do meio, todos são importantes. A capa, o roteiro, o cronograma, sistematização dos dados, definição dos objetivos e planejamento, o caderno de campo, onde são anotados toda a pesquisa. Entre todos eles, qual é o mais fundamental? Todos fazem parte da realização do estudo do meio, todos estão dentro do estudo do meio, mas tem um deles que é fundamental, que tem uma função didático-pedagógica. Qual seria eles? Continuando aí, gente, então todos são importantes, tá? Todos eles fazem parte aí das etapas de realização de um estudo do meio, todos. Sugiro que vocês assistam o vídeo que eu enviei, tá? Explicando sobre esses autores. Mas entre todos, o que tem a função didático-pedagógica fundamental na etapa é a letra E, o caderno de campo. Por quê? É nesse caderno onde são feitas várias anotações e os próprios geógrafos, antropólogos, geólogos utilizam, tá? Então,
é a gente fazer com que os alunos também tenham esse caderno de campo para fazer as anotações necessárias, tá? Letra E, caderno de campo. Opa, 20. Segundo Mantoan, em relação à inclusão, nos referimos corretamente: A. Escola dos diferentes. B. Escola dos deficientes. C. Escolas da educação especial. D. Escola das diferenças ou nenhuma das alternativas. Quando nós falamos sobre inclusão, que é uma escola inclusiva, qual é a forma correta de falar? Letra D. Escola das diferenças. Porque diferentes todos nós somos, tá? É aceitar, valorizar as diferenças de cada um. Letra D de dado, conforme a autora. 21. Morin. As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Precisam adotar metodologias em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com o apoio de materiais relevantes. Os alunos precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa. Desta forma, os educandos estarão sendo formados. Então, se for trabalhado da forma correta, conforme o autor está falando, qual é a formação que esses alunos terão? A. Serão alunos proativos, criativos e críticos. Serão alunos solidários, honestos e inteligentes. C. Serão alunos responsáveis, omissos e ativos. D. Passivos, autônomos e espertos. Tá? A alternativa correta, segundo o autor, letra A. Serão alunos proativos, criativos e críticos. Apesar das outras ter palavras-chave positivas, mas não é o pensamento do autor, tá bom? O que tem de negativo, de palavra negativa aí, passivos é negativo, omissos é negativo, ok? O resto, a B também tá certa, né? Alunos solidários, honestos, inteligentes, mas ele não foca na palavra honestos, né? E sim na letra A, proativos, criativos e críticos, tá? Questão 21A. 22. Sobre o currículo Moreira e Candal. Aí é o conceito de currículo, tá? O que seria currículo? Conjunto das experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais e que contribuem para a construção das identidades dos estudantes. B. Conjunto de vivências domésticas, já está errado. C. Conjunto de conteúdos escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais e que contribuem para a construção das identidades dos estudantes. Tá. Então, aí, na letra A nós temos experiências e na letra C nós temos conteúdos. Essa é uma pegadinha, tá? Porque o currículo são todas as experiências e não só conteúdo. Vou explicar, tá? Por que não só conteúdo? Só conteúdo, vamos lá. O currículo ele é dividido em duas partes. Base comum. O que é a base comum? São os conteúdos de português, matemática, história, geografia, ciências, arte, inglês, educação física, etc. Tá? Esse faz parte da base comum. Mas o currículo ele é dividido em base comum e parte diversificada, que complementa o currículo. Na parte diversificada, eu tenho ética, cidadania, o respeito, dignidade, pluralidade cultural, trabalhar outros conteúdos, temas transversais, enfim. Então, juntando a base comum mais a parte diversificada, significa todas as experiências, tanto da base comum quanto da parte diversificada, tá? Por isso que a alternativa correta é a letra A, conjunto das experiências escolares, sejam elas base comum, sejam elas parte diversificada do currículo. Então, a letra A é a correta. 23. Para ser considerado um bom professor, segundo o autor Novoa, é necessário seguir os 5 P's. Prática, profissão, pessoa, partilha e A.
passividade, B, pacífico, C, publicidade, D, público ou E, prova. Então, vejam, passividade é palavra negativa para o concurso, ser passivo, ok? Pacífico significa de paz, né? Publicidade, de mostrar tudo a todos, né? Ser o público. E prova é pegadinha. Então, vocês teriam que escolher. A A e a E está eliminada, vocês teriam que escolher pacífico, publicidade ou público. Qual deles? Vamos lá, pensaram? A alternativa correta é a letra D, público. Prática, profissão, pessoa, partilha e público, ok? São esses 5 aí, tá? Letra D de dado. 24. Deixa eu ver até quantas são. 20 até 30, tá? Estamos terminando aí. 24. Vitor Paro, conhecido em concurso público também. Escritos sobre educação, reúne ensaios sobre diferentes questões educacionais, entre elas educação e trabalho, educação para a democracia, questões da política, administração da educação, como as relacionadas aos conselhos de escola, eleição de diretores, autonomia escolar, participação da comunidade na escola. Assuntos polêmicos. Este último refere-se como exemplo sobre, ou seja, este último o quê? A participação da comunidade na escola, tá? A participação na comunidade na escola está se referindo a quê? A, projeto político-pedagógico, B, didática, C, reprovação escolar, D, metodologia de ensino ou E, nenhuma das alternativas. A participação escolar aí, efetivamente, está na letra A, projeto político-pedagógico, porque ele é elaborado no coletivo. Então, tem a participação da comunidade na escola, tá bom? Letra A. 25. As autoras Saceron e Carvalho abordam sobre o ensino de ciências e uma das formas eficientes e efetivas que traz um resultado satisfatório é ensinar de forma investigativa, com pesquisas, levantamento de hipóteses, trata-se. Então, como que as autoras chamam esse tipo de trabalho? A, letramento científico. B, alfabetização e letramento. C, alfabetização científica. D, analfabetismo científico. Ou E, alfabetização investigativa. Como que as autoras utilizam a forma, né, o conceito que elas usam, ensinar de forma investigativa com pesquisas, mas tem o nome que elas dão, tá? Pensem aí, apesar de ter o mesmo sentido, tá? Vocês vão pensar, vão eliminar a B e a D. Fiquem com a C e a E para pensar. Quem estudou essas autoras sabe como que elas chamam. Se é alfabetização científica ou se é alfabetização investigativa. Qual o jeito que elas utilizam? Tá? Quando fala científica e investigativa, é o mesmo sentido, mas é a nomenclatura correta que elas utilizam, tá? É a alternativa C, alfabetização científica, que tem a ver com investigação, tá? Poderia ser alfabetização investigativa, mas as palavras que elas utilizam é alfabetização científica. Assistam o vídeo dessas autoras, ok? Letra C aí. Opa, é 26, tá certo? Tá. As autoras Silva, Hoffman, Esteban, elas falam sobre avaliação, tá? Abordam sobre práticas avaliativas e aprendizagens significativas em diferentes áreas do currículo. Apontam princípios essenciais para a prática avaliativa. Então, sobre avaliação, o que for palavras negativas sobre avaliação para o concurso estão eliminados. Então, vamos lá.
Letra A, classificatória e seletiva, são palavras negativas, está eliminado. B, formativa e mediadora, ok. C, processual, ok, classificatória já está errado, então a C já está eliminada. D, diagnóstico é positivo, seletivo é negativo, então está eliminado. A alternativa correta sobre a pergunta é formativa e mediadora. Tem que ter duas palavras positivas sobre avaliação, tá? Não pode ter uma certa ou uma errada. Então, a alternativa correta, B de bola, formativa e mediadora. 27. Segundo o caderno de pesquisa do autor Silva, as contribuições para uma teorização pedagógica contemporânea, atual, se dá através A, currículo, experiência e transmissão social. B, currículo, vivência e transmissão educativa. C, currículo, conhecimento e transmissão cultural. Ou D, currículo, planejamento e projeto. A alternativa correta aí, letra C. Ele foca no currículo, conhecimento e transmissão cultural. Não é transmissão de conteúdos não, tá? A palavra transmissão cultural, ok? Então aí a letra C, assistam aos vídeos, tá, gente? É importante, dos autores, da explicação de cada autor. 28. Segundo Magda Soares, os conceitos corretos encontram-se. Lembrando, alfabetização é aprender a ler e escrever. Letramento é a função social da leitura e da escrita, tá? Então, vamos lá. A, alfabetização, leitura e escrita, letramento, função social. Letra A, tá certa. Letra B, tá ao contrário. Letra C, tá errado. Letra D. Tem duas repetidas aí, a letra A e a letra D. Alfabetização, leitura e escrita. Letra D, alfabetização, leitura e escrita. Letramento, função social. Letramento, e aí tá errado. Gente, nessa daí daria até um recurso, porque a letra A e letra D estão corretas. Está copia e cola, né? A alternativa correta seria a A e a D, porque estão iguais, tá bom? Nessa 28 aí. Vamos lá, próxima. Segundo a autora Veiga, projeto político-pedagógico, PPP da escola, é de extrema importância a sua realização de forma coletiva e é um dos exemplos de a alternativa correta, B, gestão democrática. Só existe esse tipo de gestão solicitado, gestão democrática. O resto são pegadinhas. E finalmente a questão 30. Uma criança demonstra inteligência capaz de empregar símbolos e signos, mas ainda falta-lhe a reversibilidade. Segundo Piaget, citado por Delataille, tal esquema de ação caracteriza o período por ele denominado. Então, qual é o período aí que o Piaget fala em que a criança demonstra inteligência? Capaz de empregar símbolos e signos. Letra A é no operatório concreto. B é no pré-operatório. C é no sensório motor. D é no formal. E é no simbólico fundamental. Letra E tá fora porque não existe nenhuma fase de desenvolvimento conforme Piaget com esse nome simbólico fundamental nas fases, né? Lá nas fases nós temos o pré-operatório, o sensório motor, o operatório formal, o operatório concreto, nós temos esses outros, tá? Mas qual deles aí? Tudo começa no pré-operatório, né? Desculpa, gente, no sensório motor, ok? Sensório motor, só um minuto. Só um minutinho, gente, deixa eu atender aqui, pera um pouquinho. Oi. Então aí desculpa, deixa eu voltar aqui, eu fui atender aqui rapidinho. Nessa daí tá falando assim, ó, inteligência capaz de empregar símbolos e signos, mas, tem um mas aí, mas falta reversibilidade, então é onde tudo começa, né?
A alternativa correta aí, letra C, sensório motor. Porque primeiro vem o sensório motor, depois vem o pré-operatório, operatório formal, operatório concreto, né? As fases aí. Mas aqui tá dizendo que ainda falta reversibilidade. Ela tem uma inteligência, mas ainda falta reversibilidade. Então, a letra C aí, sensório motor, ok? Só um minutinho. Nossa, minha garganta tá seca. Então aí, gente, são 30 questões aí para vocês treinarem, mas eu peço para vocês assistirem primeiramente os vídeos dos autores para ajudar a responder questões, tá? Uma dica também, lá no site www.pciconcursos.com.br, lá tem muitas provas anteriores que vocês podem estar utilizando também para treino, tá bom? Para treinar. Beijo.